Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. Os nossos violeiros não vieram hoje. Nós vamos colocar a música aqui do Padre Germano para a gente preparar o nosso ambiente para a nossa página. Ele é diabético, né, Leão? Não, tá ligado. Tá. Vê se é essa. Será que eu botei a música certa? Não, botei a música errada. Botei a música errada. É essa. Agora vai. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito Santo, mais superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso Serapi é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Vai demorar um pouco. Aqui é para frente. frente. Anda para frente, se quiser voltar no slide. Tá. Bom, meus irmãos, vamos agora fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: ensejo ao bem. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Está em Mateus, no capítulo 26, versículo 50. É significativo observar o otimismo do mestre, prodigalizando oportunidades ao bem, até o fim da sua gloriosa missão de verdade e amor junto dos homens. Certificara-se o Cristo, com respeito ao desvio de Judas, comentar amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, em se aproximando, o cooperador transviado beija-o na face, identificando-o perante os verdugos. E o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosa e indaga: amigo, a que vieste?
Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem até o derradeiro instante. Embora notasse Judas, em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro, não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis, não recomenda a posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Nesse gesto, a inovidável beleza espiritual ensinou Jesus que é preciso oferecer portas ao bem, até a última hora das experiências terrestres, ainda que, ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Então, Jesus nos deixou, né, grandes ensinamentos, e dentre eles, o perdão e a compreensão. Porque Jesus compreendeu, e por isso também, né, esse é um testemunho da compreensão de Jesus das nossas fragilidades, das nossas imperfeições, que ele, crucificado, olha para o céu e fala: Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Então, ele não guardou rancor, revolta, não alimentou ódio, estava passando por um momento muito difícil, mas compreendia as imperfeições de cada um daqueles que escolheram colocá-lo na cruz. Então, é uma experiência que a gente tem que vivenciar muito difícil, porque muitas vezes, na nossa vida, na nossa caminhada, né, passamos por situações, a nosso ver, por injustiças, pessoas que a gente acreditava que tivessem uma amizade, que tivessem um sentimento nobre e às vezes nos decepcionam, e é muito difícil não julgar, não alimentar, né, esse sentimento de revolta, de indignação, mas a gente tem que exercitar isso diariamente. Jesus só plantou e só pregou o amor e foi crucificado. Imagina nós que somos cheios de imperfeições, não vamos querer receber crítica, ou vamos querer agradar todo mundo? Então é um exercício diário, não é fácil, mas nós somos capazes. Basta que a gente exercite diariamente, né? Sempre que a gente passar por uma situação, lembrar de Jesus, como Jesus agiria nesse momento. Se a gente conseguir fazer essa reflexão em cada momento difícil, com certeza aproveitaremos muito mais a oportunidade que Deus está nos dando nessa encarnação. Vamos agora, meus irmãos, elevar nosso pensamento a Deus. Em primeiro lugar, a gratidão. Obrigado, Pai, por mais um dia que nos foi concedido. Obrigado, Pai, pela dádiva da vida. Obrigado, Pai, até pelas dificuldades que passamos, porque elas nos ajudam a nos tornar espíritos melhores. Obrigado, Pai, por essa casa estar com as portas abertas para nos receber encarnados e desencarnados, como um pronto-socorro de almas e como uma escola, onde estamos aqui tentando aprender os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e as leis de Deus. Obrigado, Jesus, Mestre querido, pelos ensinamentos e por estar conosco nessa reunião. Obrigado, Germano, pela dedicação incansável a essa casa, aos trabalhos da casa, aos necessitados encarnados e desencarnados. E agradecer a toda essa legião da espiritualidade amiga, dedicados mensageiros de Deus, que estão conosco todos os dias, cuidando da nossa saúde do corpo e da alma, cuidando dos nossos irmãos desencarnados também. Pedir essa legião de trabalhadores de Deus, que nesse momento de estudo possa envolver, inspirar, intuir a nossa querida irmã Ana Maria, que fará uso da palavra, para que ela traga para nós um pouco daquilo que a gente precisa colocar no coração. E assim, Pai, agradecidos por esse momento, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus,
Em nome de Deus, nosso Pai, está iniciado. E a nossa irmã, já estávamos com saudade dela. Boa noite a todos. Boa noite. É sempre uma alegria, né, voltarmos a essa casa, né? A gente fica realmente com saudades, né? De voltar, de falar alguma coisa sobre essa doutrina que nos consola. E hoje nós escolhemos falar um pouquinho sobre um tema que está num livro que é quase esquecido, né? Que é Obras Póstumas. Esse livro tem alguns textos que a gente não vai encontrar em outros livros. Por exemplo, A Estrada da Vida. Você não vai ler esse texto na íntegra, embora ele fale de coisas que a gente conhece. Né? Quando a gente lembra da Estrada da Vida, a gente lembra do nosso caminhar, né? Do nossa ida e vinda, né? E é exatamente isso que Kardec vem nos falar. Mas para a gente iniciar a nossa reflexão, eu trouxe aquela questão famosa, número 27 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, dos princípios gerais do universo. E os espíritos dizem que os princípios são o princípio espiritual e o princípio material. E, acima de tudo, Deus, né? E tudo isso dentro do fluido universal. Então, a gente, com essa questão, a gente percebe a origem de tudo. Embora a gente não conheça a origem do espírito, né? Mas Deus criou o princípio espiritual, é o que a gente chama de PI, né? Para que esse princípio espiritual fosse caminhando e se aperfeiçoando, porque a lei divina é de progresso, né? Se a gente olhar para nós hoje, vamos ver que nós estamos bem melhores, né? A gente está aceitando muito mais coisas, estamos ficando mais dóceis, né? Em busca da tolerância, da paciência. E a gente percebe essa mudança bem nítida, né? Isso dentro da nossa encarnação, imagina nas anteriores, né? E isso é muito bom a gente perceber essa mudança. Então, esses são os princípios gerais do universo. E Leon Denis, no livro Problema Ser, ele fala assim: o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Aí muita gente lendo isso, quer dizer que eu já fui uma pedra, já fui um gato, já fui uma barata? Não, nada disso. Não fomos nada disso, né? Nós somos como nós falamos na anterior, nós tivemos um princípio, né? E isso é mais legal de tudo, né? A gente já entendeu. Tivemos um princípio e não vamos ter um fim, porque vamos continuar vivos. Deus não teve nem princípio nem fim, mas as suas criaturas teve um princípio e não vai ter um fim, né? E aí, na verdade, Leon Denis está dizendo que esse princípio espiritual que Deus elaborou, né? Ele colocou nesse princípio todas as condições para esse progresso. Então, esse princípio estagiou, quer dizer, passeou lá pelo mineral, aprendeu alguma coisa. A gente vê lá no mineral que quando eu vejo eu não conheço, mas quem conhece pedras vai ver que elas são diferentes. Elas se aglomeram na matéria e aí é possível você perceber uma ametista, né? Ou uma outra pedra, uma esmeralda, uma outra pedra qualquer, coloração. Então, esse aprendizado foi feito ao longo da nossa caminhada. Olha só, no mineral, no vegetal, a sensação dos vegetais, o instinto do animal e o pensamento contínuo do homem. E aí a gente percebe que nós, pelo nosso entendimento, nós estamos nessa escala mais de progresso, né? Nós todos aqui que estamos como seres humanos, pensantes, né? Raciocinando, nós estamos antes, né? Vamos dizer, mais melhorados do que os demais que estão depois de nós, né? Isso não quer dizer que nós somos melhores do que os outros, não, gente. Porque a nossa caminhada vem de mais de bilhões de anos. E isso é muito interessante a gente olhar que a gente ainda tem outros milhões aí, de repente, pela frente, né?
porque o nosso automatismo do corpo, né, quer dizer, essa organização do corpo já foi feita, né? A gente já tem aí o nosso corpo. Mas existem vários estudiosos que dizem que o nosso corpo ainda não está acabado, né? Todo mundo tem problema de coluna aqui, né? Todo mundo tem problema de joelho, né? Então, dizem, né, que Deus, nessa sua progressão e nesse seu melhoramento, ele está aperfeiçoando os nossos corpos, para cada vez a gente ter corpos mais belos, organizados e mais funcionais, né? Não sei como é que vai ser não, gente, não me pergunte, né? Mas só não ter dor de coluna e de joelho já está de bom tamanho, não é? Então, essa é uma questão que é importante que a gente estude até nos nossos cursos, né, Gilva? Porque é algo complicado ainda para nós compreender, porque a nossa visão de universo e de matéria, ela é bastante limitada, né? E aí a gente vai aprendendo ao longo da vida. Então, eu trouxe essas questões exatamente para mostrar esse progresso que o Leon Denis está falando para a gente. Nós fomos lá de primitivo, né? E simples, ali que está o simples e o ignorante, aqui embaixo. E ali a gente foi elaborando, e ele diz que essa nossa caminhada foi em espiral. E aí vocês vão perceber que começou aqui, foi aqui em espiral, elaborando o quê? O corpo, e aqui a gente entrou no período da humanização. Quando é que isso aconteceu? Não sei, né? Não sei. Os espíritos são muito claros no Livro dos Espíritos. Eles falam que faltam palavras e faltam entendimentos para que a gente compreenda esse momento, tá? Então, se a gente estudar, por exemplo, o livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz traz conceitos importantíssimos. Ele diz que essa evolução aqui, para a gente entrar no período de humanização, ela se deu em dois mundos, no mundo material e do mundo espiritual. E aí todo mundo aqui já ouviu falar do elo perdido, né? O elo perdido não está aqui, está lá, né? Porque foi lá que fizeram as modificações, por isso que ninguém encontra, né? E aí nós seguimos por aqui, estamos mais ou menos por aqui, ó, construindo o nosso automatismo moral, que é com certeza o mais difícil. E para que isso aconteça, tá? Para que eu chegue a ser espírito puro, chegue a essa escala aqui mais superior, igual Jesus, quando a minha moral já estiver construída, a nossa, né? Estaremos juntos aqui, nós temos que caminhar, indo para o mundo dos espíritos, voltando para o mundo material, e vai para outros mundos, ou não, faz tudo na Terra. Então, nós ainda vamos encarar o desafio da Terra durante algumas vezes ainda, né? Com todas as diversidades, com todos os desafios, né? E aí vamos e voltamos nesse vai e vem da reencarnação. E foi exatamente isso que Kardec trouxe para nós em Obras Póstumas, falando da estrada da vida. Nós fomos construídos simples e ignorantes, chegamos ao período de humanização e continuamos caminhando, né? Se a gente tem uma palavra que a gente não pode esquecer, é a palavra morte, né? Todos nós estamos submetidos à vontade do Pai. Isso é submissão mesmo. Todo mundo sabe que chegou aqui e vai ter que voltar, não tem jeito. E Kardec, então, nessa fala, né, ele diz, que está lá no Livro dos Espíritos, né, que tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, que na Terra, quer na Terra, quer em outros mundos. Então, é exatamente aquela espiral que nós mostramos para lembrar o que Kardec traz em Obras Póstumas. Ele já começa exatamente em Obras Póstumas nos dizendo que essa questão da pluralidade das existências preocupou desde muito tempo os filósofos, né? Por quê? Porque os filósofos ficavam assim: como é que pode? Eu tive muitas existências, como é que eu não lembro dessas existências? Então eu fui lá,
venho, sofro determinadas questões e não lembro. Isso aí não está certo. Questionando Deus, né? E ele, na sua infinita sabedoria, ele sabe exatamente o que é melhor para nós. Então, se a gente acredita em Deus, a primeira questão do Livro dos Espíritos é que é Deus, né? Se eu acredito em Deus, se eu tenho certeza que Ele é bom, que Ele é misericordioso e que Ele é justo, Ele está fazendo tudo para que a gente chegue ao progresso. Eu não tenho dúvidas, não sei vocês, mas eu não tenho nenhuma dúvida. E aí Kardec traz uns questionamentos com relação a essa pluralidade das existências. E ele diz assim, essa pré-existência da alma, porque a alma foi criada lá atrás, que a gente não sabe quanto, há bilhões de anos, né? E foi se aperfeiçoando. E aí a gente vai apresentar hoje as qualidades e os defeitos inatos em cada um de nós. Quem tem filhos, que observa os netos, a gente vai ver exatamente essas qualidades e esses defeitos. Até em nós. Nós somos diferentes, né? E quantas coisas a gente lembra, né? Que engraçado, não aprendi nessa vida, mas com certeza faz parte da minha bagagem anterior, né? As diferenças de maturidade intelectual e moral. Isso é visível em cada um de nós. Somos muito diferentes, não só intelectualmente, mas também em moralidade. As reminiscências, a gente às vezes lembra de vai num lugar, né? É como se a gente já tivesse ido àquele lugar. Depois, as causas das aflições que não encontram explicação na vida atual. Tem coisas que nos acontecem que a gente diz assim, por que eu estou passando por isso, né, gente? Por que será que a gente está sendo agulhado aí, né? Perturbado, né? O que será que está acontecendo? Por que isso? Se a gente não encontra nessa vida, com certeza vai encontrar resposta numa outra existência, tá? Embora os espíritos digam lá no Livro dos Espíritos que as nossas desavenças e as nossas dificuldades nós construímos nessa vida, tá? A maioria é nessa vida. Quer dizer, a gente veio para acertar e a gente complicou algumas coisas, mas faz parte dessa caminhada, porque ainda somos espíritos imperfeitos, fazendo às vezes escolhas equivocadas. Faz parte. Não tem que ninguém ficar apavorado por isso, não. Então, essa imortalidade da alma é algo que a doutrina espírita nos explica muito claramente e nos dá assim, uma tranquilidade, né? Saber que a gente não vai morrer, que a gente vai continuar a nossa caminhada, né? O livro Céu e Inferno é cheio de exemplos maravilhosos de espíritos, como é que levou a vida e como é que traz para nós algumas orientações desse equilíbrio, dessas escolhas que fazemos. O reencontro com seres que a gente ama, né? A incompatibilidade com condenação irremissível. Imagina, né? Eu vou morrer, vou para o inferno, vou sofrer o resto da minha vida, não vou ter jeito, né? Então, essas ideias, elas vão por água abaixo. Como é que Deus, essa bondade, essa misericórdia, ele vai deixar que seus filhos morram e não tem jeito, né? Se até no homem tem a justiça que condena ou não, né? Então, os seus filhos não serão condenados para sempre. Quer dizer, nós temos jeito, né? Embora a gente erre em alguns momentos, nós temos condições de acertar na maioria das vezes. E aí, Kardec, ele traz aqui nesse livro que essa estrada da vida é como se fosse a gente caminhando por uma floresta. Então, a gente vem andando e encontra uma floresta. Essa floresta difícil, igual o que a gente passa aqui, essa vida, aí sai todo arranhado, né? Não consegue achar direito o caminho de saída, tem muitos espinhos, pedras, dificuldade no caminho. Aí eu volto ao mundo espiritual. Quando eu retomo, eu encontro outra estrada. Mas aí eu já tenho um pouco mais de experiência. Aí eu já consigo andar, caminhar ali de forma mais segura, né? E já fico mais tranquila. E vou em frente. Aí eu tenho outra oportunidade. E aí eu vou encontrar uma melhor ainda, né? Então ele traça as nossas idas e vindas como algo cada vez melhor.
E é o que a gente sabe, essa é a nossa melhor encarnação. Hoje, nós somos muito melhores do que fomos ontem e do que fomos na encarnação anterior. Aí eu continuo caminhando até que eu encontro uma e vou com mais facilidade. E quando eu chego ao topo, quer dizer, quando eu chego ao mundo espiritual, a minha visão é ampliada. Eu consigo, lá em cima, ter uma visão de tudo que eu passei. É igual como se a gente subisse lá no Corcovado. A gente olha lá de cima, a gente vai ver onde tem um carro passando, onde tem uma lagoa, tudo a gente está vendo de lá, e a gente percebe assim, puxa vida, eu podia ter aprendido nessa segunda, e eu teria tomado um caminho melhor. Mas aí já fui, né? Já passei. Ah, nessa outra estrada aqui, eu poderia ter feito outra escolha, eu poderia ter outra companhia, né? Esse aprendizado, ele vai acontecendo, porque isso tudo fica gravado em nós, como espíritos, né? A gente não perde essa lembrança fica gravada no nosso corpo mental. E aí eu vejo que essa foi a melhor encarnação, foi a minha melhor estrada. Embora tivesse ainda algumas lamas, mas eu tinha mais experiência, né? Então as encarnações, gente, esse aprendizado ao longo da nossa ida e vinda é exatamente para a gente adquirir experiência. Hoje temos a certeza que a gente já não se exaspera com tanta facilidade. Eu acho interessante que, às vezes, hoje, por exemplo, eu abri o Evangelho, aí caiu cólera. Eu falei, caramba, ainda preciso ler sobre a cólera? Precisamos, não é? Precisamos ler sobre a cólera. Porque você pode achar que você não é colérica, né? Mas talvez a gente ainda não se conheça bastante para perceber que lá no ritmo a nossa vontade é de jogar tudo para o alto. Não é? A gente já freia um pouquinho as nossas ações. Então, o Evangelho, ele vem lembrar para nós o que não podemos mais fazer. Isso é muito bom, né? Então, Kardec, né, ao longo dessa fala, ele vem dizer para a gente, logo na outra... É bem curtinho isso aqui, mas eu estiquei um pouquinho. Ele fala que a existência espiritual da alma é a sua existência normal. E a gente tem uma lembrança retrospectiva dessa vida. Né? Então, tem até no Evangelho uma página, né, que fala sobre a melancolia, que nos fala sobre isso. Muitas vezes é uma saudade que nos dá, alguma coisa assim. Do nada a gente fica meio triste, né? Por quê? Porque a gente lembra da nossa verdadeira vida. Embora muita gente diga assim, não, mas a vida na Terra é muito boa, por que é a vida espiritual que é a verdadeira? Né? Eu quero ficar na Terra. Mas, na verdade, a vida espiritual, a gente não pode esquecer disso, é que é a verdadeira vida. É onde nós, já plenamente resolvidos, né, das nossas questões, nós estamos vivendo uma vida de espírito, que fomos criados por Deus, né, espíritos plenos, né? E aí a gente vai ver que aí não teremos essas mazelas que a gente enfrentaremos com muito mais tranquilidade. Então, Kardec vem exatamente nos falando em Obras Póstumas que essa existência espiritual da alma é a sua existência normal, né? E essas existências corpóreas, né, que nós temos são passageiras, são intervalos, né, cujas estações na existência espiritual, né? E depois é a soma de todas essas estações, né, é uma parcelinha mínima dessa existência verdadeira que é a espiritual, né? Então a gente percebe na fala de Kardec que todas as vezes que a gente vem conquistar o quê? Virtudes, né? E vem conquistar algo de melhor para o nosso espírito. Deixar os nossos vícios, as nossas mazelas, a gente deixa até o corpo aqui, né? Não leva nada, só leva aquilo que a gente amealhou enquanto espírito, que são as virtudes. E o bem que a gente faz.
Então, tem uma questão no Livro dos Espíritos muito interessante, quando Kardec diz assim, só o Espiritismo salva o homem? E os Espíritos dizem assim, nem sempre, ou não, uma coisa assim. Ele só diz o seguinte, o conhecimento da doutrina espírita auxilia para a nossa compreensão da vida e da morte, mas não é tudo. O que faz o homem crescer, progredir, é a prática no bem e a sua consciência tranquila. E isso a gente aprende em qualquer segmento religioso. Tá? Então, eu, por exemplo, eu acho que vocês, quem estuda a doutrina espírita, se encanta com a doutrina, né? Para mim, não ser espírita, não acreditar na reencarnação, para mim não tem nenhum sentido a minha vida. Então, na verdade, né, a gente percebe que a doutrina ela nos auxilia, mas tem muito espírita que chega ao mundo espiritual e fica batendo cabeça, não sabe o que vai fazer, aí volta correndo para cuidar dos filhos, né? Porque ainda faz parte da gente. Não tenhamos dúvida disso. Quando eu falo isso para minhas amigas, Ana, não acredito que a gente vai morrer e vai voltar para dentro de casa. Por que não? Você vive 70 anos dentro daquela casa, acostumados ali a cuidar dos nossos filhos com muito carinho. Morreu, acabou, vou embora, fecha a porta? Não. Não, a doutrina espírita vai me ajudar a sofrer menos. Mas que a gente vai voltar para visitar quem a gente ama, vamos. Eu não tenho dúvida, não sei você. Né? Não dá para a gente ir embora correndo assim, né? Agora, eu vou chegar a um ponto, né, em que isso não vai fazer falta para mim. Vai chegar esse dia. Agora, quando vai ser, eu não sei. O Eurípides Kuhl tem um livro que ele fala sobre a vida espiritual fala sobre reencarnação, a vida no corpo e a alma, né? E ele diz que quando a gente chegar a esse grau de espiritualidade, de crescimento, de progresso, todos nós seremos convidados a receber alguém na nossa casa com tempo determinado de chegar e de ir embora. Todo mundo vai saber disso. Então, se, por exemplo, eu vou receber um espírito que precisa passar um estágio comigo, 1 ano. Então, se ele for embora depois de 1 ano, voltar ao mundo espiritual, eu vou ficar muito feliz pela oportunidade de ter aprendido com ele, que ele fez parte da minha vida durante aquele ano. Mas aí eu fico imaginando, né? Imagina você recebe um filho em casa e ele dura 1 ano. Alguém fica feliz porque viveu 1 ano com aquele espírito? Não. Não fica. 70, 50 anos a gente não fica, imagina 1 ano. Então, na verdade, ele contando isso, ele está mostrando para nós o quê? Eu vou entender o verdadeiro sentido da reencarnação e daqueles espíritos que fizeram parte da minha vida durante aquele período. Seja 1 ano, 3 meses, 10 anos, 20, 50. E aí eu vou ficar muito feliz pela troca de experiências para todos nós. Estamos treinando, né? Não é uma alegria saber, por exemplo, que um amigo viveu contigo 50 anos, o que ele trouxe de bom para a tua vida, o que você deu de bom essa troca? E ele fala exatamente nesse sentido. Então, hoje, a gente não é capaz de perceber isso, de jeito nenhum. Por isso que a gente vai e não volta, e vai e volta, e não fica direto lá. Né? Quer saber se está tudo bem, quer saber se arrumou a cama, se deixou toalha molhada na cama, né? Mãe, então, é terrível, né? E aí a gente precisa seguindo devagar, né? E aí ele fala uma coisa muito importante, que é o esquecimento das vidas passadas. Que aí tem um amigo que diz assim, isso é pegadinha, como pode? Eu não lembro de nada, como é que eu tenho que pagar? E aí Kardec nos diz que a sabedoria da providência de Deus, né, claro, evitou que fosse o homem por demais desviado da sua vida real. Então, Deus, na sua bondade, na sua sabedoria, ele não queria e não quer que a gente se desvie da nossa meta, que é o progresso, pensando nessas questões que eu vi na vida passada, onde tem deveres a cumprir. Porque se eu ficar pensando quem eu fui, eu não vou para frente, tá? E ele diz ainda, a lembrança de existências desgraçadas
juntando-se às misérias da vida presente, ainda mais penosa tornaria esta última, quer dizer, a nossa vida agora. Desse modo, poupou Deus às suas criaturas um acréscimo de sofrimento. Se assim não fosse, qual não seria a nossa humilhação ao pensarmos no que já fôramos? Para o nosso melhoramento, aquela recordação seria inútil. E Kardec traz um exemplo aqui muito interessante. Ele diz aqui assim, imagina que um homem foi assassino e ladrão. Aí ele vai embora. Quando ele volta, ele não é mais assassino, mas ele é ladrão. Ele volta de novo, ele é um ladrão, mas pode ser um ladrãozinho. Ele fala exatamente isso. Aí, mais tarde, ele volta, mas ele já não é ladrão, mas ele tem a vontade de roubar. Entendeu como é que é devagar o progresso? E ele vai por aí, né? Trazendo os exemplos. Se eu lembrar que eu fui uma assassina, e geralmente a gente reencarna com esses desafetos também. Como é que eu vou lembrar que o meu filho, por exemplo, foi um ladrão, um assassino que matou? Imagina como é que vai ser terrível. Eu vou ficar transtornado para viver o que eu já vivo de transtorno nessa vida, né? Então é bem interessante isso. Então esse esquecimento do passado é misericórdia de Deus. Não é pegadinha, é misericórdia. É para nos poupar de mais sofrimentos. Deus, na sua justiça, na sua misericórdia, nos poupa desse sofrimento. E lá no livro Cérebro Triuno, esse autor, Sérgio Lopes, ele é lá do Sul, ele diz assim, se não contássemos com um sistema mental de amortecimentos ou esquecimento emocional do passado, impossível seria aprender em novas experiências, porque a força magnética do passado é forte o suficiente para impedir novos avanços. Isso é maravilhoso, gente. Deus não faz as coisas por fazer, para nos fazer sofrer. Ele faz para nos poupar sofrimento, né? E aí, lá no Mundo Maior, o Calderaro, o livro Mundo Maior, é um livro maravilhoso. Lá no capítulo 4, ele diz, né, para André Luiz, que nós temos respiradouros dos impulsos. Olha que maravilha. Ele diz que nós temos no nosso frontal, no nosso cérebro, né, no frontal, nós temos como se fosse um escape dessas lembranças do passado para não atormentar a nossa vida no presente. Vocês podem ver, por exemplo, Ivone Pereira lembrava muito da vida dela passada. Como ela sofria. Quem estuda Ivone Pereira lembra disso. Por que ela lembrava? Porque havia uma necessidade nessa vida para ela fazer escolhas melhores, porque ela vinha de uma série de suicídios. Então, houve uma necessidade, ela escolheu vir nessa vida com uma mediunidade e usar a mediunidade para o seu crescimento. E ela deu conta. Mas ela vivia atormentada com essas lembranças do passado. Inclusive, não aceitava nem a família, porque lembrava da família do passado. E aí, o André Luiz ouve do Calderaro, que é o mentor espiritual do livro. Essa colocação dá-nos a dimensão da importância do esquecimento para a nossa vida mental. Impulsos e memórias precisam verdadeiramente respirar na vivência interna do indivíduo, a fim de surgirem novas possibilidades de experiências. Parece referir-se ao respirar da alma. Então, a espiritualidade, ela vem nos apontando questões importantes para tornar a nossa vida atual o melhor possível para a gente progredir. Isso é misericórdia divina. Agora, quando a gente dorme, a gente lembra de algumas coisas, daquilo que é possível. Durante o repouso, a alma, né, a gente se desprende, a gente emancipa, e às vezes a gente sonha de que foi num lugar e eu conheço esse lugar. De repente, eu estive numa vida passada. Se for propício, eu vou lembrar, né? E aí, Kardec continua, né? Ele começa falando exatamente assim, olha. Ele é muito, muito legal nessa história, né?
vamos imaginar que o homem vai e continua sua caminhada pela floresta. E a cada travessia ele ganha mais habilidade. E ele vai. Aí na segunda vez, né, já depois de várias vindas, ele encontra um lenhador, né? Esse lenhador, ele vai te orientando o caminho, vai te colocando, ele é bravo lenhador, te colocou no bom caminho, talvez eu ainda estivesse por lá. E aí começa a falar, vai por aqui. Ele coloca o lenhador como se fosse o nosso anjo da guarda, o nosso orientador, o nosso guia, né? Por quê? Porque agora, depois de eu ter caminhado inúmeras existências, eu já tenho a condição de me ligar com esse mentor. E ele vai me informando para onde eu vou. E eu vou cada vez mais melhorando. E eu chego novamente ao mundo espiritual. E ele representa esse caminho da seguinte forma. As florestas é a minha encarnação. Quando eu saio da floresta, eu volto ao mundo espiritual. Volto à encarnação. Encontro os amigos que me orientam. Volto ao mundo espiritual e assim por diante. Até chegar de novo ao mundo espiritual, mais aperfeiçoado. E ele continua. Eu dividi assim porque não dava para eu colocar todos os caminhos, né? Mas um dia ele fala assim, chegando lá no mundo espiritual, ele encontra um ancião. E o ancião lhe diz assim, meu filho, você chegou ao fim da sua viagem dessa vez. Mas o repouso lhe seria muito ruim. Vê um grande número de viajantes pela estrada. Volta e vai ajudar esses viajantes. Quer dizer, ninguém morre e descansa. Né? Morreu, descansou, não descansa. Você vai chegar lá, tem trabalho, volta para lá, vai trabalhar. Trabalha lá e volta para trabalhar. E aí ele volta. Aí ele pergunta assim para o velho, mas por que não há uma estrada direta, sem nenhuma floresta? Eu comecei lá e venho direto, né? Seria bom, né, gente? Assim, né? Olha como é que seria bom. Estou aqui, vou lá, rapidinho chego lá no progresso. Aí o ancião diz assim para ele, olha bem e você vai ver que muitos fazem essa caminhada mais reta. São aqueles que adquiriram toda a experiência necessária mais cedo e sabem pegar o melhor caminho e mais curto para chegar. São esses fruto do seu trabalho que adquiriram essa experiência. Aí eu brinco, né? Porque lembra da espiral que Leon Denis fala? De repente, a gente pegou a espiral mais longa. A espiral alonga o caminho, não é isso? Então, aquele que parou para beber água de coco, que se distraiu, que não se espiritualizou, vai fazer o caminho mais longo. Agora, aquele que segue o caminho reto são aqueles, como diz aqui, que vão atrás do prejuízo, do que foi perdido anteriormente e modifica a sua trajetória, né? E aí, ele fala exatamente isso que eu já falei. Olha bem e verás que muito, né, já evitam esse monte de caminho, esse monte de floresta, né? São aqueles que adquiriram experiência, né? E aí ele continua, atividade que deveste desdobrar, os recursos de imaginação que te foram necessários para te traçar um caminho, aumentar os teus conhecimentos e desenvolver a tua inteligência. Sem isso, serias novato como na tua partida, né? Olha que maravilha de conselho, né? A gente não veio aqui para sofrer. Ninguém tem que dizer que veio para a Terra para sofrer. Nós não viemos para sofrer, viemos para aprender, tá? Então, as dificuldades é para exercitar a nossa condição de resolver, de resolução e adquirir mais experiências, tá? Não tem jeito. Além disso, procurando tirar-te dos embaraços, né? Tu mesmo contribuíste para a melhoria das florestas. Quer dizer, o que a gente faz? A gente às vezes chega num lugar hostil, se a gente tem boa vontade, a gente vai querer melhorar aquele lugar. A gente não vai querer piorar. E é isso que a gente faz quando chega ao planeta Terra. Por que a gente fala de contribuir para o progresso, deixando boas lições,
deixando boas lembranças aos amigos, né? E a gente vai adquirindo experiência e passando para o outro que ainda não tem tamanha experiência. E aí ele diz assim: mas pensa nos milhares de viajores que o fazem também e que, trabalhando todos para eles, trabalham sem disso desconfiarem para o bem comum. A questão 540 do Livro dos Espíritos fala isso para a gente. Que nós vemos, às vezes, animaizinhos tão infinitamente pequenos trabalharem para o bem comum ali, sem nem perceberem que estão trabalhando para o sistema ecológico ali, para o equilíbrio, né? E muitas vezes, gente, um simples comportamento nosso, a gente está contribuindo para um equilíbrio maior, sem nem disso se aperceber, né? Que a gente faz parte dessa obra maravilhosa da criação. E aí, com isso, com esse caminhar, né, Kardec continua nesse mesmo texto, a gente vai transformando essa floresta. Quer dizer, melhorando esse ambiente que a gente está reencarnando, né? A gente hoje percebe a Terra com um progresso muito maior do que quando a gente começou a encarnar no planeta. O planeta hoje já está progredindo muito intelectualmente, tecnologicamente, conhecimento maravilhoso, só falta esse automatismo moral e com certeza nós vamos chegar lá, tá? Mas a gente percebe já, né, por exemplo, a gente está passando aí essa calamidade, a solidariedade que emociona, né? A gente liga a TV, como todos com a vontade de ajudar, e hoje a gente ajuda o animal. Antigamente a gente deixava o cavalo lá em pé e morria, né? Olha como é que a gente está melhor. Então hoje já tem uma lei de proteção desses animais. E aí a gente vai, com certeza, melhorando cada vez mais a nossa floresta, né? Nossa reencarnação. E com isso, né? Cada vez que a gente vai, cada vez que a gente volta, já são 9h15, não, né? Tô vendo errado. Não, são 15 para 9. Ah, bom, eu falei, que será que eu fui muito assim? E aí, Kardec, né, nesse finalzinho já do texto que ele traz, né? Ele diz assim: o que você sabia antes, no passado, você agora está percebendo que aumentou o seu conhecimento. Por quê? Porque você está percebendo que a sua floresta, eu queria achar florestas mais bonitas, mas não achei. Então vamos imaginar que a cada vez que a gente vai melhorando, a nossa floresta vai ficando mais bonita e eu vou percebendo que eu vou chegando melhor no mundo espiritual, com mais compreensão. Aí daqui, vamos dizer, a uns 1000 anos, quando a gente chegar lá em cima, a gente não vai querer mais voltar para cuidar do filho. Eu me atrevo a dizer 1000 anos, mas talvez até um pouco mais, né? Talvez um pouco mais, né? Vamos ver. Eu espero, pelo menos, a gente aprenda, né? Então, aí, ele lembrou de uma coisa. E a questão do erro irremessível? Esse homem vira para o velho, né, para o ancião, e diz assim: meu pai, olha só, numa dessas florestas, quer dizer, numa dessas encarnações, eu encontrei um homem que me disse sobre a borda de um imenso abismo que é preciso transpor de um salto, mas sobre 1000 apenas um consegue ultrapassar. Todos os outros caem no fundo, numa fornalha ardente, estão perdidos sem retorno. Esse abismo eu nunca vi. Não tem religião que fala isso? Fez o mal, vai para o abismo, nunca mais volta. Fica lá ardendo num fogo eterno, né? Vai arder no fogo do inferno. Tem até essa fala, não é verdade? E aí ele é orientado da seguinte maneira: meu filho, é que tal abismo não existe. De outro modo, isso seria uma armadilha abominável e estendida a todos os viajores que viessem em minha casa. Então não existe o mal para sempre. Aquele indivíduo que hoje está fazendo mal, né? Aquele indivíduo que está com uma arma acabando com uma vida, ele será um dia puro igual Jesus. A gente sabe disso, porque todos estão fadados ao progresso.
e todos estão mergulhados no fundo do fluido divino. Ninguém está mergulhado no mal para sempre. E ele continua dizendo para o homem, né? Eu bem sei que lhes é preciso superar as dificuldades, mas sei também que cedo ou tarde as superarão. Se tivesse criado impossibilidades para um único, sabendo que deveria sucumbir, teria sido cruel e com mais forte razão se o fizera para um grande número. Esse abismo é uma alegoria da qual vais ver a explicação. Então não tem abismo. Às vezes a gente percebe que naquela encarnação o espírito não se deu muito bem, não fez boas escolhas, né? Ficou equivocado em alguns momentos. Mas na próxima ele vai ter a condição de melhorar. Ele não vai ficar para sempre no abismo, né? Aí ele continua. Olha que bonito, ó. Olha sobre a estrada, nos intervalos das florestas, né? Entre os viajores, e vês os que caminham lentamente com um ar feliz. Vês esses amigos que se perderam de vista nos labirintos da floresta, quer dizer, nas reencarnações. Eles estão infelizes por se reencontrarem, né? E é o que acontece quando a gente trabalha no bem, quando a gente tem uma vida reta e a gente volta ao mundo espiritual e encontra esses amigos da mesma sintonia, da mesmo teor, né, da nossa vida, né? Mas ao lado deles, né, olha, existem também aqueles que pararam, aqueles que sofrem cruelmente das feridas, né? Aqueles que fizeram a si mesmos, tá? Através dessas sarças, dessas escolhas, mas vão se curar, certo? Uma lição da qual aproveitarão na nova floresta, quer dizer, na nova encarnação, que terão de atravessar e de onde sairão menos machucados, certo? Não existe mal para sempre. A gente percebe que muitas vezes, quando a gente está passando uma dificuldade qualquer, a impressão que a gente tem é que nunca vai acabar. Parece que a gente mergulhou num poço fundo que não vê uma claridade. Mas tudo passa. E a cada vez eu vou tendo mais experiência, né? O abismo é a figura dos males que sofrem. E dizem isso que eu estou falando, que sobre 1000 só um o transpõe. Esse homem teve razão, porque o número dos imprudentes é muito grande. Mas errou dizendo que uma vez caído não sairão mais. Há sempre uma saída para chegar a mim. Então, às vezes, a gente pensa que caiu num buraco fundo, não tem saída, né? Mas Deus é tão bom que Ele vem nos mostrar que existe uma saída. Nós somos amparados, né? Nós somos envolvidos por essa misericórdia, por essa justiça, tá? Vai, meu filho, vai mostrar essa saída, estou doida para ouvir isso, aqueles que estão no fundo do abismo. Já pensou a gente chegar lá e aí o velhinho diz assim, ó, vai lá, Ana, vai lá, vai mostrar a saída, vai sustentar. O que a gente faz aqui na nossa casa é exatamente sustentar as feridas, né? Esses feridos da estrada. A gente mostrar que a doutrina espírita não faz milagres. Quem que se melhora? Somos nós mesmos. Muita gente sai correndo, porque dizer que o problema é com ele mesmo, ele vai dizer, eu aqui não é comigo, o outro é que está me incomodando. Então, quando a gente chegar a um patamar em que a gente pode ser, a gente já é um pouquinho anjo da guarda, né? Que a gente já tem os nossos filhos que auxiliam, né? Que a gente orienta, né? Então, a estrada da vida é essa ideia alegórica, né, que Kardec trouxe, mostrando para a gente que a cada dia a gente vai escolher essas florestas melhores, né, essa encarnação melhor, vamos ter famílias mais unidas, mais organizadas, porque, como diz a dona Laura, as nossas famílias ainda são organizadas de almas algemadas. Ainda temos muitos compromissos para resolver. Mas um dia elas serão organizadas por almas afins, por almas que se entendem na solidariedade e principalmente no amor, porque Jesus veio nos ensinar o amor, certo? E aí em cada estrada eu sairei vitorioso,
porque eu já resolvi as minhas questões mais íntimas que eu consegui amealhar ao longo das minhas existências. Então, essas reflexões nos auxiliaram da seguinte forma: nos deram mais sentido na vida, pelo menos para mim, lendo isso aqui, né? Num contexto mais amplo e justo, porque ninguém é injustiçado, não existem injustiçados. Tudo aquilo que eu sofro nas minhas florestas, que eu volto, é fruto da minha escolha do passado, né? Me trouxe mais compreensão sobre as nossas diferenças. Somos diferentes porque escolhemos de forma individual, com mais esperança e com mais confiança no futuro, com mais resignação e coragem para enfrentar os nossos reveses, né? Porque se a gente não tiver esperança no nosso coração, resignação, quer dizer, a certeza de que eu vou seguir em frente, que eu tenho um Deus maravilhoso me amparando e me dizendo: volta lá, começa de novo, porque você tem essa possibilidade, confiando em nós, né? Então, a nossa maior preocupação não é com a morte do corpo físico, a gente até conversou sobre isso, né? Mas sim, é o que fazemos enquanto nós temos esse corpo. Quando a gente está com esse instrumento, o que a gente está fazendo, tá? Então, cada reencarnação é como se fora um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas, de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção, quase um perdão de Deus, tá? É uma grande oportunidade. A golpes de vontade persistente e firme, o espírito alcança elevados pontos na sua escalada, nos quais não mais estacionará no caminho escabroso, mas sentirá cada vez mais a necessidade de evolução e de experiência que o ajudarão a realizar em si as perfeições divinas, né? Nós somos perfeições divinas. E Bezerra nos convida: a perfeição não é apostolado de um dia, e sim dos milênios, e cada mente traz consigo as marcas da própria ação de um ontem e de hoje, determinando por si mesma o cárcere ou a libertação de amanhã. Então, nós todos estamos convidados a essa libertação e não ficarmos presos à culpa, né? Porque nós precisamos seguir em frente para chegar à perfeição. E terminamos, então, com a fala de Jesus, né? Que ele vem nos convidando exatamente o que Allan Kardec convidou aqui no final do texto, né? Vai sustentar os feridos, né? Vai lá curar os feridos, mostrar o caminho àqueles que atravessam as florestas, né? Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. E é interessante que quando Jesus fez esse convite, o Tiago, que mancava um pouquinho, falou: Jesus, como é que eu vou curar os doentes se eu sou um doente? Não espere ficar curado, vá e cure. Né? Então, esse convite é para todos nós. Se a gente esperar que a gente se cure para cuidar dos doentes, o centro vai fechar. Porque todos nós somos doentes da alma e a gente trabalha para curar as nossas feridas. Cada vez que a gente põe a mão na charrua, as nossas feridas vão cicatrizando devagarzinho. Muito obrigada, que Jesus abençoe as nossas estradas, né? Abençoe a nossa caminhada nesse planeta. Não vamos reclamar do planeta, vamos agradecer a oportunidade, né? Que eu tenho medo de voltar para lá e depois não ter ninguém para me receber, sabe? Eu sei que eu tenho medo, porque na verdade eu preciso voltar, né? Mas quem é que vai querer, né? Então a gente fica assim, pensando nisso, né? Que todos nós tenhamos assim, uma vida plena de realizações. É o que a gente pede sempre. Obrigada, gente. Obrigado, Ana. Muito boa reflexão. Bom, vamos passar para a segunda parte. Os nossos irmãos que estão assistindo, que a paz de Deus abençoe o lar e fortaleça os corações.